Oi, boa noite. A gente já entrou aqui, estamos ao vivo da Probem. Vou esperar um pouquinho aqui para esperar. Boa noite, Ruaida. Vamos lá nesse assunto que é muito esperado, muito aguardado por todas as famílias do nosso país, né? O doutor, hoje a gente entrevista aqui o Ariel Levi, pediatra doutor. Já já ele entra aqui e antes vou me apresentar um pouquinho para vocês, né? Eu sou Fabiana, eu estou à frente da revista do Tatuapé há 15 anos falando sobre os assuntos aqui do nosso bairro. Eu represento também a Gazeta do Tatuapé. A Gazeta do Tatuapé já tem 46 anos e quero convidar vocês para seguir também o nosso Instagram. Vão lá, Gazeta do Tatuapé, Revista do Tatuapé. Inclusive a revista está aqui prestigiando a gente também nessa live. E vamos lá, já já aqui com a gente, Ariel Levi, eu quero falar um pouquinho sobre o pediatra, né? Olha, o doutor Levi, ele é mestre em pediatria e imunologia pediátrica. Ele é formado pela Santa Casa de São Paulo e ele também é especialista e mestre em pediatria pela USP. O Dr. Levi é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. E hoje a gente vai conversar. Eu acho que depois, né, que divulgaram a data da vacina, da possível data da vacina, que talvez seja no final do ano, uma das datas mais aguardadas pelas famílias do nosso país é essa, né, gente? Quando as escolas vão reabrir, né? Isso é o que muita gente está se perguntando. Muitas famílias estão aí em dúvida e esse é o motivo da nossa live. A Probem escolheu o Instagram para a gente abordar esse assunto, essa entrevista, por esse ser um canal efetivo de comunicação com as famílias da escola e com as famílias, aí a gente consegue atingir no Instagram o Brasil inteiro, né? Então é por isso que essa live está sendo, que ela ocorre aqui hoje. E vamos lá, onde está o doutor Ariel Levi, vamos começar, que tá todo mundo muito ansioso, né? Bastante gente aqui entrando, nós já estamos aí com 100 pessoas. Eu agradeço vocês aí pela audiência. Fátima aqui está me ajudando. O doutor Ariel já entrou em contato aqui com a gente, ele já está chegando. E olha só, boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Está me ouvindo bem, tudo certo? Perfeitamente. Doutor, primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade de esclarecer, por esse bate-papo. Eu tenho certeza que será um momento assim muito produtivo e muito esclarecedor, né? Eu já apresentei, eu já falei aqui para todo o nosso público, agora a gente está com mais de 100 pessoas nos assistindo. Eu já apresentei, falei um pouquinho do senhor, mas também o senhor, né, além de tudo isso que eu disse, o senhor é pai e o senhor tem 3 filhos, é isso, doutor? Exatamente. Gabriel, Davi e Liat. E qual que é a idade deles? 5, 2 e a bebê tem 5 meses. A Lili tem 5 meses. Então, eles estão aí com aulas online também, né, doutor? E como está sendo essa experiência aí? Olha, dias e dias. Eles são bons alunos, os 2 maiores, a menor ainda não está na escola. Tem 30, 40 minutos de aula e eles gostam bastante da atividade, mas ela toma uma pequena parte do dia apenas. E eles estão sentindo bastante falta de interagir com pares e voltar à escola. Como todas as crianças, né, doutor? Eu trago um dado até aqui que foi divulgado essa semana, que é bem interessante, doutor. Olha só. De acordo com a Unicef, a gente tem 44 milhões de crianças e adolescentes que eles tiveram que deixar a sala de aula devido à pandemia, né, doutor? É uma situação preocupante, é um cenário difícil. A gente tem ainda aqui, ó, 4,8 milhões que não têm acesso à internet. Mas, doutor, eu queria começar essa entrevista com uma frase que a gente colocou até no convite para que as pessoas, né,
viesse junto com a gente para essa discussão. O senhor colocou em uma entrevista que é mais perigoso a criança frequentar a escola durante o outono do que durante a pandemia do Covid. Então, o senhor pode explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro, claro. Antes, como é de praxe, em congressos, eu quero falar dos meus conflitos de interesse, então eu não tenho conflitos de interesse, eu sou convidado nessa live, não tão me pagando e tampouco me orientaram quanto a tipo de resposta e também não sei quais perguntas serão feitas, tá? Então, agradeço a oportunidade, é mais algo para informar, que eu acho que é a função da live mesmo, que é passar informação para as Exato. pessoas tirarem suas próprias conclusões. Então, vamos lá. Quando a gente fala que o influenza é mais grave para as crianças do que o Covid, a gente começa abordando quais são os riscos para as crianças, tá? Então, sabemos de literatura que as crianças, elas são menos suscetíveis tanto a fatalidades quanto a comorbidades, ou seja, ficarem graves, tá? Então, a gente sabe que as crianças têm uma mortalidade muito, muito menor que os adultos, que é de 0,1 a 0,01 a 0,02% das crianças infectadas, quando esse número nos adultos é aproximadamente 3%, nos países que têm melhores dados, tá? Então, quando eu falo que o influenza ele é mais grave para as crianças do que o corona, eu me baseio nos dados de mortalidade, tá? Principalmente os americanos e os europeus. Então, esse ano, com o distanciamento social e ainda não entrando no outono, que é a pior estação para o influenza no hemisfério norte, a gente tem aproximadamente 2 vezes mais crianças que morreram pelo influenza do que pelo corona, tá? E se a gente for comparar e estendendo essa mortalidade que a gente está vendo aqui no pico até o final do ano, num ano normal de influenza, esse número sobe para 4 a 5 vezes mais mortes em criança do que o corona. E é por isso que eu fiz aquela afirmação em uma live anterior. Tá? Então, realmente, para a mãe pensar, estou arriscando meus filhos em ir para a escola, usando a lógica, ela está arriscando muito mais mandando no outono do que mandando agora no pico da pandemia. Tá? E não estamos no pico, tá? Mas estou falando mesmo no pico da pandemia. Doutor, uma pergunta, né, que os pais muito se questionam é possível saber quais os riscos que as famílias vão ter quando elas decidem mandar os filhos para a escola? Tá. Então, assim, não existe zero risco em nada. Tá? Então, eu posso te falar que atravessar a rua, você tem risco de ser atropelada, mas isso não vai te paralisar. Então, existem alguns riscos que são paralisantes e outros que não, tá? Então, o risco é muito, muito baixo. A gente tem 0,1, 0,2% de mortalidade e a grande parte dessa mortalidade são nos grupos de risco, ou seja, obesos, asmáticos graves, oncológicos, imunossuprimidos, tá? Então, aqueles que têm um problema no coração também, no pulmão, esses são o grupo de risco e esses precisam compartilhar com o pediatra e avaliar o risco de retornar à escola ou não. Porque, na maioria das vezes, mesmo alguns asmáticos controlados, a orientação será de sim voltar à escola. Entendi. Doutor, muito se falou que as crianças elas eram vetores silenciosos do Covid-19. Está correta essa afirmação? Boa pergunta. Então, da onde que vem essa afirmação, tá? Para a gente entender. Então, baseado em outros vírus respiratórios, como a influenza, o parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, estes são vetoriados, ou então eles são transmitidos primordialmente pelas crianças, tá? No caso do corona, achávamos que seria assim.
Porém, estudos e mais estudos e mais estudos mostraram que isso não é verdade. Tem um estudo sul-coreano que mostrou que as crianças, elas transmitem menos, tá? Uhum. E estudos europeus mostram que as crianças são responsáveis por 4% dos casos dentro da casa, e na China apenas 5%. Comparado, por exemplo, com influenza, que gira em torno de 50% a 55%. Quem inicia a infecção em casa são as crianças. Tá? Então, as crianças não são vetores silenciosos. Tá? A gente tem dados europeus, tem dados australianos e até norte-americanos sobre isso. E aí tem alguns estudos recentes que eu até deixei anotado que eu não posso deixar de falar. Tá? Entendi. Doutor, e como fica a questão dos funcionários da escola, a partir do momento que as escolas abrem, né? Tá. A gente sabe que a maioria deles, eles pegam transporte público para chegar até a escola, e como o senhor vê essa questão? Tá. Então, vamos lá. A gente sabe também que as crianças, elas não são bons vetores para os funcionários da escola, tá? Então, eu anotei uma série de estudos aqui que eu gostaria de transmitir para vocês. Então, As crianças não, mas entre os funcionários da escola, né, doutor? sim. Os funcionários da escola devem seguir protocolos Entre eles. de distanciamento, como Uhum. todos os demais funcionários das demais empresas e de absolutamente tudo que está funcionando na sociedade. Então, máscara, distanciamento social, lavagem excessiva das mãos, tá? Então, eu entendo que há um medo dos funcionários da escola de retorno, assim como há um medo de todo mundo em voltar a trabalhar, mas estamos numa curva descendente em São Paulo. Isso quer dizer que cada vez a gente tem menos mortalidade, menos casos novos, e, Uhum. portanto, é um medo que não justifica não retorno ao trabalho, a não ser em casos de profissionais de grupo de risco, e aí sim, esses profissionais serão, obviamente, poupados pela escola, tá? Mas eu acho que o medo maior dos funcionários é sobre, principalmente, a transmissão da criança para o funcionário, tá? Sim. Então, o que acontece é assim, a criança, ela tem esse estigma de ter menos higiene e de ser mais carinhosa de abraço, de toque, mais descuidada no uso de máscara e assim por diante. Então, a gente ficou muito distante do foco, né, da China, geograficamente, também temporalmente. Então, muitos outros países abriram as escolas, e muitos Uhum. outros países a gente pode ver as experiências e tentar entender o que aconteceu lá para a gente poder reproduzir aqui, tá? E Isso é um países... dado muito importante, doutor. O senhor tem aí algum número, algum estudo que mostre quanto tempo a escola ficou fechada nesses outros países, doutor? Não, Porque tenho. aqui a gente já está aí Tenho, com tenho, meses, tenho. né, doutor? Então, só para explicar, todos esses dados que eu estou falando, eles estão super abertos. Todas as revistas médicas abriram de graça para todo mundo pesquisar os dados do Covid, tá? Especialmente do Covid. Então, assim, baseado num trabalho bem bonito do professor Wanderson, que é um epidemiologista, e checando em algumas páginas de ministérios, então a gente tem na Alemanha 68 dias, na Bélgica 67, Dinamarca 56, Holanda 57, Noruega 46, Nova Zelândia 57, Portugal 67, Uruguai 93 e a gente vai para 180 dias aproximadamente, assim que, se pudermos abrir em outubro. Se não pudermos, vamos para muito mais. E, doutor, o que o senhor atribui a essa resistência tão grande, não só do nosso governo, de reabrir as escolas, mas também a gente tem, né, recentemente saiu uma pesquisa que 79% das famílias não mandariam seus filhos para a escola em meio ao pico da pandemia que a gente passa no nosso país, né? Tá. Então, o que o senhor atribui a essa resistência, tanto dos nossos governantes,
quanto das pessoas, né, das famílias em mandarem os filhos para a escola. Tá, então, primeiramente, das famílias, eu acho que carece um pouco de informação e acho que existem tendências de sensacionalismo na mídia em geral. E até vou comentar de uns estudos para exemplificar o que acontece, tá? E por parte do governo, a gente tem um prefeito, veja, a esfera federal e estadual já liberou, ambas liberaram as aulas, e a gente tem um prefeito que vai tentar a reeleição agora, e que olha que 79% das famílias não querem que as crianças voltem às aulas. Então, ele vai pensar mais na parte eleitoral dele do que no bem-estar das crianças efetivamente. E dessa pesquisa, os únicos grupos que falaram que sim, queriam que voltasse às aulas foram os próprios estudantes e os profissionais liberais, tá? E informais. Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas e falar quais são os verdadeiros riscos para as crianças e trazer trabalhos para exemplificar, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho da abertura na Europa, por exemplo, em alguns países, tá? Então, o ACDC, que é o European Center for Disease Prevention and Control, que é basicamente a Anvisa dos europeus, ela fez um trabalho muito bonito, está na página deles, tá? ECDC. E eles exemplificam e mostram algumas coisas, mas as conclusões dele básicas foram: primeiramente, é muito incomum e improvável transmissão entre crianças na escola, tá? E não houve prova de transmissão da criança para o adulto na escola, tá? De todos os trabalhos europeus, não houve prova de transmissão da criança para o adulto, ou seja, dos alunos para professores e funcionários. Não tem isso. E mais, eles falam que fechar a escola não é uma medida de prevenção para espalhar o coronavírus. Então, vamos exemplificar com algumas coisas. Primeiro, a gente tem alguns trabalhos em alguns países mostrando, por exemplo, que na França, uma criança de 9 anos foi para a escola com corona, pré-sintomática e depois sintomática, tendo mais de 200 interações, e quando eles falam interações, são interações face-to-face, então assim, de perto e tocando, onde foi visto 0 transmissões, tá? Então, uma criança, 9 anos, 200 interações, 0 transmissões. Na Irlanda, 6 casos da reabertura, 924 crianças de contato e 101 adulto, também com 0 transmissões. Na Finlândia, uma criança de 12 anos foi para a escola sabidamente com corona. E eu estou falando desses casos porque são casos que são reportados, tá? Então é feito um estudo pré, é feito testagem depois. Criança de 12 anos foi para a escola, 121 contatos, nenhuma transmissão. Na Austrália, foram monitorizadas, num primeiro estudo, 15 escolas, 18 casos de Covid, 1.000 contatos, 2 casos secundários. Ou seja, 18 pessoas foram para a escola com corona, tiveram contato com 1.000 outras e só 2 pegaram. Austrália, novo estudo, 25 escolas, 27 casos, 1.500 contactantes, apenas 18 casos secundários, e na maioria dos casos são professores já com corona que vão para a escola e passam para outros professores, tá? Então, assim, é muito seguro abrir escola dessa perspectiva, tá? E falando de uma perspectiva de alunos do infantil, tá? A gente tem um estudo australiano de 10 escolas, 12 casos e nenhum contato e nenhuma transmissão, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, a Europa, ela já não recomenda o uso de máscaras para o infantil. Tá? Doutor, mas só voltando nos estudos que o senhor disse,
Essas escolas, elas reabriram no pico da pandemia? Porque a gente Boa, está no pico dela aqui no país, né? boa pergunta. Então, assim, primeiro a gente não está no pico da pandemia em São Paulo, tá? Então, Uhum. só para trazer dados para você, eu fiz umas anotações que eu não sei direito. Ah, já vi aqui. Então, vamos lá. Quem abriu e como abriu, tá? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, todos os países pesquisados, apenas Israel, África do Sul e China fecharam, tá? Sendo Depois que que, abriram, elas fecharam, depois que senhor. abriram, fecharam, tá? Sendo que nenhum desses comprovou que fechou porque as escolas abriram. E todos esses fecharam porque fecharam absolutamente todo o comércio junto, tá? Israel abriu tudo junto. Uhum. Israel permitiu que os seus cidadãos fossem sem máscara para a escola, lugares fechados, sem ventilação, tá? A África do Sul, ela abriu o comércio, as escolas ao mesmo tempo no pico da curva, e isso gerou muitos casos que foram importados para a escola e não necessariamente intraescolarmente. Então eles fecharam, mas já reabriram. E a China fechou temendo uma terceira ou quarta onda, ou segunda onda deles, que foi recente, 2 semanas, mas já vai reabrir, tá? Então, quem abriu no pico, para a gente saber? Dinamarca, Noruega, Singapura, Holanda e África do Sul. Desses, só a África do Sul nem notou aumento por causa das escolas, fechou porque aumentou muito o número de mortes. Os demais países no pico abriram e as mortes foram caindo. Países que abriram quase no pico foram a Alemanha e Portugal, e países como Nova Zelândia, Uruguai e Vietnã abriram na descendente. A Islândia e Suécia nunca fecharam o fundamental. Islândia, Suécia e Estônia nunca fecharam o infantil. Tá? Então são países que mantiveram e mantiveram baixíssima taxa no infantil e no fundamental de contágio, tá? Em São Paulo, a gente começou abril com aproximadamente 40 mortes por dia. A gente chegou ao pico em junho, começo de julho, a 120 mortes por dia. E já Uhum. estamos em aproximadamente 20 e poucas mortes por dia. Então, a gente está na descendente total em São Paulo, tá? Então, o Brasil Uhum. tem muitas questões e ele é dividido em estratificações sociais muito grandes. Mas falando de São Paulo, a gente está na descendente total da curva. Entendi. Doutor, falando um pouquinho do que o senhor tem observado no seu consultório, e até se o senhor tiver algum dado, né? Como estão essas crianças afastadas, né, nesse tempo todo fora da escola? Como elas estão? Quais são as queixas que o senhor tem Tá. ouvido dos familiares aí, das famílias Então no vamos seu lá. consultório? A gente tem bem separado isso em escola particular e escola pública, mas todas as crianças estão sofrendo, tá? Isso daí não é, não é novidade para ninguém e os dados estão aí, tá? Então, assim, a escola é um local de informação e de formação, tá? Onde as crianças aprendem com os professores e aprendem com os pares e no contato social, tá? E contato social não é simplesmente toque, é interações e conversas e demonstrações e apontamentos, etc. Então, a parte da perda da matéria e a parte da perda social é muito grande, tá? Fora isso, a gente tem situações onde a criança vive em ambiente tóxico, tá? Então, pais e mães que bebem e que batem e que abusam. E aí, dados mostram, por exemplo, em Serra Leoa, um aumento de 5 vezes em uma pandemia parecida de gravidezes na adolescência, tá? E hoje em dia, com Covid-19 na China, a gente tem 4 vezes mais queixas, e a China é uma pseudodemocracia, tá? Então a gente tem que filtrar muito bem isso, mas 4 vezes mais agressões e abusos em crianças. Ou Uhum. seja, manter a criança em casa é um grande risco também, tá? Não só isso.
Nos Estados Unidos, 60% das crianças depende da alimentação dada pela escola, tá? No Brasil, é muito maior esse número. Muitas vezes, e eu falo como pediatra, quando os pais... Eu trabalho no SUS e trabalho no particular, tá? Então, quando os pais do SUS falam, olha, meu filho vai para a escola, eu já fico tranquilo, porque eu sei que a refeição mais balanceada e a melhor refeição é a da escola. E muitas vezes eles têm 5 refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e um jantar às 3 ou 4 da tarde, tá? Então, eu fico tranquilo com isso. E nos lares particulares, que têm acesso, nem sempre a gente consegue balancear e fornecer o melhor equilíbrio de refeição para as crianças. Então, a gente que tem filho, a gente sabe que as crianças elas são mais chorosas, elas são mais rabugentas quando ficam com os pais, elas não aceitam a comida bem, enquanto que elas vão para a escola e todo mundo come adequadamente. Tá? Então, mesmo em escolas particulares, e isso eu digo da minha clientela que é elitizada, as refeições não são balanceadas como o são nas escolas. E as crianças não comem como comem nas escolas, até porque os pais estão no home office ou saíram, trabalhando, né, doutor? Não tem tempo para fazer, então vai lá e fala, não, come só o arroz aí, tudo bem, depois eu te dou um doce, tá? Mas, tem mais. Então, acesso à informação é muito diferente público e particular, tá? E o acesso online, ele é informativo, mas não necessariamente formativo, tá? Fora isso, não preciso explicitar ônus financeiro para escolas e também para profissionais que cuidam das escolas, para pirueiros e para outros profissionais que giram em torno desse núcleo escolar, tá? E elas estão bem ansiosas em casa também, né, doutora? Elas estão... E aí, a gente percebe que elas estão comendo demais. E falando da clínica particular, tá? Porque, assim, tem uma diferença, mas as crianças estão ansiosas. Um estudo mostra, do Brasil, que 88% dos pediatras mostram que as crianças estão com alguma queixa psicológica, tá? E esse número é muito maior, por exemplo, na Unicef. Voltam com tiques, então, roer unha, agressividade com os pais, voltam a fazer xixi, cocô na cama e na calça, não conseguem se comportar adequadamente e não permitem que os pais trabalhem. Qual o resultado disso? 6 a 12 horas em média de telas por dia, quando a Sociedade Americana de Pediatria fala em 1 hora de tela por dia. Tá? Então, e qual a consequência disso, doutor? É boa pergunta. Mensurar, né? Isso que a gente vai mensurar depois da pandemia. Tá? Então, o que está acontecendo hoje, tá? E que me preocupa bastante, nos dois cenários, no público e no particular. No público, as crianças são deixadas com crecheiras, ou seja, uma senhora de idade, então se a gente está falando, olha, o grupo de risco, idade, uma senhora de idade que não tem formação para cuidar das crianças e cuida das crianças, ou pior, elas estão na rua aumentando a drogadição, violência, gravidezes de adolescentes e abusos em geral. E as crianças das escolas particulares, ou elas arrumaram escolas clandestinas, e aí a gente fala de escolas, assim, você contrata um professor, e nessa escola clandestina não há observação de protocolos de higiene, tá? Então, junta 5 crianças, chama uma professora ou um cuidador, bota as crianças embaixo do prédio e deixa ser, tá? Ou então os pais estão viajando, né? E estão indo buscar o contato social em outros lugares, como hotéis, juntam com outras famílias e formam grupos. E isso a gente tem visto também, né, doutor? Como se fosse menos provável, pegar a Covid no público, no hotel fazenda, doutor? E nesses lugares, pela presença dos adultos e também por não utilização de máscaras e de protocolos sanitários adequados, a probabilidade da criança pegar é maior. Tanto em escola clandestina, quanto em viagens e etc. Tá? Então, os dois públicos, eles estão achando saídas
horrorosas para a ausência da escola, tá? Então, é um risco mandar as crianças para a escola? Baixíssimo. Existe, nem tudo são flores, é óbvio que sim, existe risco de contrair Covid na escola, embora todos os estudos que eu mostro é baixíssimo. Mas deixar a criança fora da escola, e mais, o risco não é um risco de mortalidade, tá? Porque a mortalidade é baixíssima. É de pegar o corona. Mas deixar a criança fora da escola é pior para ela, é pior para a sociedade e é mais grave. Tá? Então, eu gostaria de falar, eu não posso deixar de falar de 3 assuntos, tá? 3 Vamos lá, estudos doutor. que foram... Só colocar aqui, a gente está recebendo aqui algumas perguntas, mas a gente, no final, eu faço para o senhor uns 10 minutos finais, tá bom? É que as pessoas que estão nos assistindo mandaram aqui algumas perguntas, Ótimo. mas eu gostaria que o senhor colocasse, né? Tá, eu vou colocar 3 artigos. Eu quero explicitar qual foi esse papel sensacionalista da mídia e quero acalmar o coração dos pais com esses artigos. Tá? Primeiro artigo, eu fiz uma live há 2 semanas, bastante informativa, que eu pedi para subirem aí no Instagram da clínica, a Clínica Levi, que vale a pena ser vista, tá? Porque traz outros assuntos junto. No dia seguinte, sai uma manchete. Estudo de Harvard mostra que crianças são mais contagiosas que adultos. Tá? Fui bombardeado com perguntas e com mensagens do tipo, então tudo que você falou é bobagem, o que aconteceu? Obviamente que eu fiquei assustado na hora, eu estudo como infectologista, a gente foi buscar o estudo, tá? Então, é um estudo, tá? Que pegou crianças no pronto-socorro, então já tem esse viés de seleção, no 2º dia de sintoma, e comparou com adultos que estavam entubados a partir do 8º dia de sintoma. Esperávamos já dessa informação que as crianças já teriam a mais alta carga viral. Então a gente está comparando batata com tomate. Não dá para fazer esse tipo de comparação. No começo, as crianças e os adultos têm mais alta carga viral que depois. Mas o mais importante que isso é não dá para correlacionar carga viral com infectividade. O que eles viram foi simplesmente, eles pegaram um swab do nariz e viram quanto de vírus tem lá. Mas a gente sabe com estudo por outros vírus que carga viral não necessariamente está correlacionada com transmissibilidade. E os estudos de corte, ou seja, a gente está falando de um estudo de bancada. O que é um estudo de bancada? É o cientista que pega, olha e fala, olha, as crianças têm mais isso e mais aquilo. Mas os estudos de corte, ou seja, os estudos de vida real, em que crianças foram para a escola, mostraram que as crianças não são mais contagiosas do que os adultos, tá? Elas não são mais. Esse é um primeiro estudo. O segundo estudo que eu quero falar é um estudo da Coreia do Sul que saiu essa semana, falando que as crianças, elas assintomaticamente passariam mais porque tem maior tempo de shedding viral. Shedding viral é o tempo de vírus que está no nariz, tá? Então vamos lá. O que eles fizeram? Eles selecionaram 91 pacientes e ficaram coletando o PCR deles, tá? Desses 91 pacientes, eu já adianto, nenhum foi para intubação, nenhum foi para UTI, 2 precisaram de máscara de oxigênio, tá? Mas o que eles viram? Eles viram, olha, tem crianças que ficam com o RNA do vírus no nariz por até 21 dias. Então, quero fazer 2 considerações aqui. Primeiro, o CDC, que é a Anvisa americana, e o ECDC, que é a europeia, eles orientam que não há transmissão de vírus após 14 dias. Não há. Não há relatos de casos de pessoas que após 14 dias de algum teste de PCR comprovadamente passaram o vírus. Ah, mas o que eles acharam no nariz? Eles acharam RNA do vírus. Isso não quer dizer que a criança está transmitindo aquele vírus, tá? E mais. Se vocês forem no ECDC, vocês vão ver
Eles não têm comprovação, e isso daí é uma coisa muito importante, que as crianças assintomáticas sequer passem o vírus adiante, tá? Não tem comprovação e eles acham que é improvável que as crianças assintomáticas passem o vírus adiante, tá? Então, é diferente uma criança pré-sintomática de uma assintomática, então isso eu tenho que explicar. Mas as crianças assintomáticas normalmente não passam o vírus, tá? Que essa é uma grande, outra grande preocupação, principalmente porque o nosso prefeito, ele falou que como as crianças são assintomáticas, era temeroso abrir as escolas. Então, infelizmente, o prefeito está tentando se ater a qualquer tipo de número para não abrir a escola frente ao possível ônus político que ele tenha em face disso. Então, a gente está deixando as crianças fora da escola, a gente está expondo as crianças, além do não ganho, a riscos absolutamente desnecessários. Uhum. E como sociedade, a gente está falhando em pressionar o governo para abrir as escolas. Então, não é cabível abrir bar, não é cabível abrir shopping, não é cabível abrir restaurante quando as escolas estão fechadas. Então, basicamente, o que estamos fazendo em nome de uma possível contaminação de adultos que nem é comprovada, estamos trancando as nossas crianças e liberando os nossos adultos. Então, mas, doutor, enquanto essa criança ela tem muito contato com os avós dentro de casa, né? A gente está... o que a gente pode falar para essa mãe, né? Assim, primeiro, o retorno às escolas ele tem que ser gradual, ele tem que ser optativo e ele tem que ser analisado caso a caso pelas famílias, tá? Então, assim, crianças que dependem de cuidadores do grupo de risco, essas não devem voltar às aulas, tá? Até o surgimento da vacina. Uhum. E as crianças que são propriamente grupo de risco também não devem voltar às aulas, ou que são cuidadas por pais, por exemplo. Então, avós e pais que são grupos de risco, essas eu pensaria em algum jeito de tentar fazer alguma conformação para elas não estarem com esse grupo de risco, porque é pelo bem delas, e os avós precisam entender, e aí é isso que eu falo para os meus pais. Meus filhos não estão perto deles, porque eu sou do grupo de risco, entre aspas, porque eu atendo pessoas todo dia. Mas os avós precisam entender que é muito importante para as crianças estarem nas aulas. Quando não há essa possibilidade, então essas crianças têm que ficar em casa, e por isso que o ensino híbrido ele vai ser feito com a reabertura das escolas, assim esperamos. Entendi, doutor. Vamos lá, vamos ver algumas perguntas aqui que a gente recebeu. Doutor, algumas mamães, elas perguntam, e como funciona essa readaptação das crianças, as menorzinhas ali, de 1 a 5 anos na escola, né? Porque muitas ficaram pouco tempo na escola, né, doutor? Tá. Elas começaram ali em fevereiro, então, assim, março, já parou. Eu sou um leigo na questão de educação, tá? Não sou especialista nisso, eu tenho estudado bastante. Antes, eu acabei vendo esse comentário, eu não sou bolsonarista, tá? Essa fala não é bolsonarista, então desculpa que eu me senti pessoalmente ofendido por um comentário. Não sou bolsonarista, eu só vejo que a reabertura da sociedade em detrimento da escola, ela é péssima. E todos os exemplos fora do Brasil mostraram que é seguro abrir as escolas. Continuando, desculpa, e o mundo não pensa diferente, desculpa. Então, vamos lá. Pode repetir. Porque normalmente essa adaptação das crianças, doutor, ela ocorre junto com os pais, né? Tá bom, e a gente sabe que faz então, parte desse protocolo não deixar as famílias entrarem, né? Tem esse combinado aí nas escolas.
Então, como funciona essa Tá readaptação? bom, E eu queria que então você me vamos falasse lá. um pouquinho do bebê também, né? O retorno do bebê, porque muitos pais, muitas famílias já voltaram ao trabalho, né, doutor? Porque com shoppings abertos, todo o comércio, bares, restaurantes, mas aí, contrapartida, eles não têm onde deixar esses filhos. Então, como funciona esse retorno? Tá bom, então vamos lá. A gente só tem que pensar e lembrar que o retorno à escola não é aquela escola que a gente estava acostumado e que a gente estava pensando, tá? Então, para um retorno seguro, a gente já sabe, a gente já tem protocolos que a gente segue. Então, primeiramente, a gente... Eu só vou tampar aqui os comentários, só para não... Eu peço perdão aí pelo meu excesso, eu não vou mais... Eu não vejo comentários, né, Dri? Só ele está falando. Não, eu já tampei, não se preocupa, não se preocupa. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai voltar de maneira escalonada, tá bom? Então, por lei, no Brasil, a gente só pode voltar com 50% das crianças, tá? Uhum. Uso de máscara. Por lei, a gente vai, a partir de 2 anos, usar máscara, embora muitos países tiveram experiências maravilhosas, tá? E tô falando de Finlândia, Holanda, Islândia, Noruega, com o infantil voltando sem máscara em clusters. Então, sempre os mesmos grupos vão ficar, as mesmas professoras vão ficar com aquelas crianças até o fim. Teve algum caso, todo mundo essa criança é testada ou não é, mas fica seus 14 dias fora da escola. Tá? Porque criança usar máscara é difícil, né, doutora? Acho que minha filha ela não fica nem 10 minutos. Não é difícil, não é difícil. É diferente de você, como pai, pedir para o seu filho usar máscara. Sim. Porque a criança vê um protocolo e vê todos os amigos usando máscara, ela vai usar também. A gente sabe que as crianças se atêm muito mais às orientações dos professores olhando os pares. Então, as crianças da escola, elas se atêm muito mais ao uso de máscara do que isso aí não é fala minha. Isso daqui é trabalho europeu, australiano, sul-coreano, israelense, a gente sabe disso, tá? Lavagem de mão, bastante lavagem de mão, e distanciamento social, quando possível, em crianças mais velhas. Tá? Então, basta isso, e aí isso é uma coisa que a gente precisa saber, que também, por exemplo, a escola pública não está preparada. Olha, se não está, vamos trabalhar para prepará-las. Tá? Então, isso não pode servir de desculpa para não abrir. Isso tem que servir de pressão para, olha, então faça isso. Tá? Lavagem de mão, máscara e distanciamento social já são suficientes para dirimir riscos de passagens nas escolas. Tá? E é muito importante que todos saibam que os adultos devem ficar fora da escola. Os adultos não podem entrar na escola, os adultos não podem readaptar as crianças. O que eles podem fazer, sim, é dar confiança total e ter confiança que a escola vai conseguir readaptá-los. Então, isso é o que pode fazer. E, na ausência dessa possibilidade, deixar para um segundo momento a escola. Entendi. Só para avisar aqui, as pessoas estão perguntando se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram, tá bom? E eu vou pedir até para salvar no da clínica também, tá bom? Ah, tá. Combinado. Eles estão me dizendo que vai ficar salvo sim, doutor. Doutor, olha, a gente tem uma pessoa que está aqui nos acompanhando que ela pergunta: o que o doutor poderia discorrer sobre o que ocorreu em Manaus, com dados de 352 profissionais da educação contaminados pelo Covid-19 após 15 dias do retorno das aulas? Tá, então vamos lá. Eu vou correlacionar com alguns dados, tá? Porque foi parecido em alguns outros lugares. Primeira coisa, a gente não sabe se esses professores foram contaminados na escola. Possivelmente, provavelmente não, tá? A gente não fez segmento de cluster, a gente não fez segmento da cadeia de transmissão para ter certeza que foi. E não a curva não dissociou do que estava acontecendo até o momento. Então, a escola, assim como em outras localidades, não foi um fator para aumentar a curva. Contaminações das pessoas vão ocorrer. Dentro da escola menos, fora da escola mais. Vocês têm que lembrar que a escola é um ambiente protegido.
Nossas crianças são nossos maiores bens. Eu nunca mandaria meu filho se eu pensasse que tem um mínimo de risco para ele. E eu sei que a escola dos meus filhos vai fazer e cumprir os protocolos. Então eu me arrisco mais saindo com meus filhos para shoppings, viagens e hotéis do que mandando para a escola. E é isso que a gente precisa entender. Em Manaus, houve uma reabertura, mas não houve um estudo dos casos do Covid dentro da escola. Então, a gente não pode associar esse número com a reabertura das aulas, tá? Aconteceram alguns fechamentos de escola, e isso é possível que aconteça, porque se a gente pensar num mínimo risco para a escola de uma epidemia, a gente tem que fechar, tá? Quero falar de um dado muito importante. Acabei de lembrar. Saiu nessa semana. Vamos lá, quentinho. Quentíssimo, quentíssimo. Tô só querendo achar aqui nas anotações para não vou achar, mas tá bom. Então, estudo de Barcelona. Os pais mandaram os filhos para um acampamento de verão. 1.900 crianças foram para acampamento de verão. Todas as crianças eram testadas antes, durante e depois, sendo que algumas crianças saíam e voltavam, e algumas crianças e alguns colaboradores saíam e voltavam, tá? Desse estudo, o que a gente tem? A gente tem uma taxa de ataque, a gente tem 46 crianças com corona, que foram para lá, crianças e adolescentes, que passaram para apenas 18 outras, de 1.918 outras. Isso dá um R de 0,3. Quando o nosso R de adulto é de 2 a 3. Então, é mais um dado. E assim, elas ficaram bastante tempo, tá? E elas ficavam em grupos. E tá dizendo no estudo que não necessariamente elas ficavam de máscara, tá? Então, acabei de achar, foi o papel que eu tampei os comentários. Então, 253 contatos, não foram 18, foram 12 contágios, tá? 5 semanas de acampamento. Isso Barcelona. Isso é Barcelona, isso é vida real. Isso é testar antes, testar durante, testar após, tá? R de 0,3. E na mesma região, o R dos adultos foi de 2,4. No mesmo momento. Ah, não, mas a curva estava diferente? Não. A curva estava dessa maneira. Adulto 2,4, criança 0,3. Entendi. Doutor, uma outra pergunta. H1N1 já possui vacina. Mesmo assim, ela é mais perigosa que o coronavírus? A gente falou sobre H1N1 no começo, né? E aí ela pergunta, ela é mais perigosa? Não só tem vacina, como a gente tem o Tamiflu, né? Que é o oseltamivir, que é um possível tratamento. Mesmo com isso, mesmo com vacina, mesmo com tratamento, matou nesse ano 2 vezes mais crianças nos Estados Unidos e normalmente mata de 4 a 5 vezes mais. Então, quem está com medo de mandar agora as crianças precisa repensar em mandar no outono. Ou, que é um medo que não pode ser paralisante. Então, ou manda nos dois, né? Ou não manda em nenhum. Mas a verdade é que se existem riscos, os riscos de ficarem fora da escola são muito, muito maiores. Doutor, e com relação a todas as outras complicações decorrentes do Covid-19, isso também não seria preocupante? Olha, a gente tem o conhecimento de 1 ano de vírus, baixíssimas complicações em crianças, baixíssimas, tá? São complicações que são mais vistas em outros vírus. Então, se a gente falar, olha, só tem 1 ano de corona, a gente tem outros coronas, tá? SARS, MERS, são outros tipos de coronavírus que vieram antes. Desses a gente tem conhecimento que não temos complicações graves em crianças e poucas em adultos, tá? Então, esse não deve ser um medo. Entendi. Trocar brinquedos e lanches. A minha opinião é que essa experiência pode ser mais traumática que positiva.
Tá bom, então vamos lá. Finlândia, Holanda, Islândia abriram o infantil como se nada tivesse acontecendo fora. Única precaução foi manter os mesmos professores com as mesmas crianças e as crianças ficarem só entre si. Nesses países a gente não viu aumento nem da curva, nem do contágio, nem da mortalidade e nem da comorbidade, tá? Agora vamos falar diferente. Vamos falar, olha, a gente vai fazer máscara e vai fazer distanciamento social. Mesmo assim, as crianças que cumpriram isso, elas se mostraram adaptáveis e elas têm plasticidade cerebral suficiente para entender o momento e o que está acontecendo. E mostraram que diminuiu ansiedade, diminuiu agressões em casas, tiques. Isso não sou eu falando, estudo europeu, tá, gente? O que eu estou trazendo são dados. Como vocês vão interpretar e o que vocês vão fazer, cabe ao pai e à mãe, sempre. Então, não quero falar para mandar ou não mandar. Eu quero só que as pessoas entendam que existem medos injustificáveis. E esses medos eu respeito, se você os tem, mas você deve optar por não mandar a sua criança para a escola. Mas você não pode ser contra a escola sabendo que os riscos das crianças ficarem fora da escola são maiores que os riscos de voltarem. Então, mantenha seu filho em casa. Eu super respeito, super respeito. Temos muitas opiniões, mas não externe essa opinião como se a sua família fosse o modelo de todas as famílias do Brasil. Então, as escolas têm que reabrir. E têm que reabrir, talvez não para o seu filho, mas para outras crianças que estão sofrendo muito fora da escola. Doutor, são muitas realidades, né, no nosso país, e às vezes é até mais cômodo, né, porque escolher é sempre difícil, né, doutor? A gente ter que escolher. E aí, quando o governo decide para a gente, pode parecer a princípio mais cômodo, mas porque às vezes muitas pessoas não têm noção da realidade de outras famílias, né? Sim, e o que o senhor disse é muito importante, é esse julgamento. As pessoas, elas têm que, cada uma, sim, tomar a sua decisão de acordo com a sua realidade, de acordo com o que elas vivem dentro de casa, mas respeitar, né, a opinião do outro, se esse decidir mandar o filho para a escola, né, doutor? Eu acho que isso é o mais importante, se colocar no lugar do outro, né, da outra família, né? E ter opção é sempre melhor, né, doutor? Do que não ter a opção, né? Hoje claro, nós não temos opção. Sendo uma opção segura. Sendo uma opção segura. Eu sou conselheiro da escola dos meus filhos, eu fui o primeiro a pedir o fechamento das escolas. Eu fui no diretor e falei, está acontecendo uma pandemia, não sabemos o que está acontecendo com as crianças, precisamos fechar as escolas. E no dia seguinte a escola foi fechada, tá? Mas tendo essa quantidade de dados e essa quantidade de tempo da doença em todos os países, eu sou a favor da reabertura das escolas. Nesse momento, em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, cada governo vai determinar, sou a favor da reabertura das escolas de uma maneira escalonada, optativa para os pais que não querem não mandarem e segura, tá? É uma opção segura. E mesmo porque, né, doutor, às vezes parece muito incoerente a gente ver as escolas fechadas e os clubes cheios, as praias lotadas, os hotéis fazendas também cheios, né, o shopping, o comércio, os restaurantes têm fila de espera aos domingos. Falhamos muito como sociedade. Infelizmente, isso é um retrato de que o Brasil não coloca a educação em primeiro lugar. O senhor estão perguntando sobre a vacina, né, doutor? As pessoas estão perguntando aqui se o senhor tem alguma informação sobre quando ela vai surgir. E também, né, doutor, quando chegar essa vacina, se chegar, né, no fim do ano, como foi divulgado, primeiro são
os grupos de risco, são as pessoas que têm contatos, né? O que a gente sabe é que o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, fechou um acordo com a Sinovac, que é a vacina chinesa, e o governo federal com a vacina de Oxford, né? Então, a gente tem aí estimado 15 milhões de doses em dezembro, 15 milhões de doses em janeiro e até abril mais 70 milhões. Mas, logicamente, quem serão os primeiros? Idosos e grupos com comorbidades, tá? Então, não serão as crianças. Não serão as crianças. Por isso que slogans como abertura de escola somente com vacinas, eles parecem slogans bastante atraentes e bastante zelosos para as crianças, mas, na verdade, a vacina para as crianças vai chegar daqui a muito tempo, tá? E criança fora da escola é pior que criança na escola com corona. Então, esses slogans são slogans que não tratam da realidade dos fatos verdadeiramente como a gente viu em todos os outros países. Se o senhor puder mandar... doutor, eles estão pedindo links desses estudos, a gente tem como... Tá, então, olha só, quais são os jornais, tá? Que estão todos esses estudos. JAMA, J-A-M-A, Lancet, tá? L-A-N-C-T. A gente tem o CDC, que é a Anvisa dos Estados Unidos, e a gente tem o ECDC, que é a Anvisa, né, o órgão regulador da Europa. Fora isso, cada país tem no site do ministério dele como abriu, quando abriu e outros dados. Tá? Então, só nesses locais vocês... e tem o Pediatrics, tá? www.pediatrics.org. Tá tudo. Eu não vou conseguir passar para todo mundo, tá? Mas tá tudo grátis, aberto. Normalmente é uma facada, tá? A assinatura desses jornais. Como médicos, a gente acaba assinando, tá? Mas tá tudo de graça para quem quiser ver. Todos esses dados não são interpretações minhas, estão lá abertos. O estudo mais legal, e tem outros estudos, tá? Do professor Wanderson, que é um epidemiologista aqui brasileiro, doutor Fábio, ótimo. E tem um estudo agora que eu cheguei a conhecer hoje, que chama Vozes da Educação. É um estudo patrocinado pelo Instituto Lehman sobre reaberturas em diversos locais das escolas, tá? Então, todos esses estudos estão aí, grátis, para quem quiser ver, quem quiser estudar isso, tá? Eu só fui uma fonte de transmissão desses estudos. Eles estão perguntando se tem algum Instagram Médicos pela Educação, que tem todos os estudos nos destaques. É um Instagram que chama Médicos pela Educação. O senhor conhece, doutor? Vou conhecer daqui a pouco. Já vou entrar. Já vou entrar. Também eu posso publicar Vou publicar alguns artigos, então, no meu Instagram, se as pessoas querem os principais, para que elas possam ler e entender o que está acontecendo no mundo, para se informar, tá? E formar a sua própria opinião. Isso é importante também. Doutor, a gente está aqui, estão me sinalizando que o nosso tempo aqui está acabando. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre o que a gente conversou aqui hoje, sobre as perguntas das nossas famílias? Olha, a minha consideração final seria: as crianças, elas têm um risco muito baixo, não existe não ter risco, muito, muito baixo de voltar à escola, mas elas fora da escola têm um risco maior. Então, eu compreendo e eu acolho as pessoas que não querem mandar seus filhos para a escola, mas elas precisam pensar que crianças de outras realidades, até na mesma realidade, mas que querem voltar, têm que ter esse direito, e nós, como sociedade, temos o dever de priorizar a educação. Nem que seja fechar bares, fechar restaurantes, fechar o comércio para abrir escola, porque a gente sabe que as crianças fora da escola estão sofrendo psicologicamente, socialmente, alimentarmente, se não fisicamente e sexualmente. Então, é muito sofrimento
em nome de uma política de reeleição do nosso prefeito. Então, quem puder e quem tiver possibilidade, reproduzir a live, me perguntar, estou super aberto a qualquer tipo de dúvida. Quero que essa mensagem corra pelas nossas crianças e para as nossas crianças. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer o seu tempo, eu sei que é valioso, né? Aí com os filhos e trabalhando, mas eu acho que foi muito importante, foi muito esclarecedora, tá bom? Nosso muito obrigada e até breve. Obrigado a todo mundo. Até breve.